Um gabinete que funciona dentro do Palácio do Planalto. Um gabinete responsável pela inteligência do governo, pela segurança do presidente e pelo monitoramento de ameaças ao país. Um gabinete que claramente falhou no ataque bolsonarista que vandalizou os prédios dos 3 poderes da República. Um gabinete sobre o qual pesam agora suspeitas de ação deliberada para que extremistas não encontrassem resistência na sua tentativa de deflagrar um golpe de Estado no Brasil. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, dia em que o repórter Marcelo Godoy, do jornal O Estado de São Paulo, revelou bastidores que apontam para uma ação deliberada do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, a fim de reduzir a segurança do Palácio do Planalto antes da invasão do prédio por bolsonaristas, que protagonizaram um quebra-quebra também no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. O ataque aos prédios dos 3 poderes, realizados por apoiadores de Jair Bolsonaro que não aceitam a derrota do ex-presidente para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, é cercado de suspeitas de inação por parte das forças de segurança. A Polícia do Distrito Federal, responsável pela segurança em Brasília, falhou. O governador Ibanez Rocha foi afastado. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o comandante-geral da PM, Coronel Fábio Augusto Vieira, foram demitidos e tiveram as prisões decretadas. Os policiais que tiravam selfies com vândalos e assistiam sem reagir à invasão estão sendo investigados. Mas existe parte da segurança dos prédios que poderia ter sido feita de maneira mais efetiva por outras instâncias. O Palácio do Planalto, por exemplo, tem o Batalhão da Guarda Presidencial, uma unidade do Exército responsável justamente pela segurança de áreas públicas que incluem a sede do Poder Executivo Federal. E o que o Marcelo Godoy revelou? A partir de conversas com militares de Brasília, o repórter reconstituiu os mandos e desmandos que deixaram o Planalto vulnerável. Na sexta-feira, por exemplo, o Batalhão da Guarda Presidencial foi reforçado. Afinal, já se sabia que caravanas de ônibus cheios de bolsonaristas se dirigiam para a capital federal para se juntar aos extremistas que estavam acampados na frente do quartel-general do Exército. O acampamento estava sendo esvaziado aos poucos. Tinha cerca de 200 pessoas lá, 2 centenas de fanáticos que acreditavam estar prestes a viver num país comunista. As caravanas, financiadas por empresários, especialmente do agronegócio, segundo investigações preliminares, encheram de novo o local. E aí o que aconteceu? Se na sexta a segurança tinha sido reforçada no Palácio do Planalto, no sábado, cerca de 20 horas antes da invasão do prédio, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. O fatídico domingo de 8 de janeiro de 2023 amanheceu com a sede do governo federal dispondo apenas do efetivo de segurança normal, com agentes desprovidos de equipamentos de controle de distúrbios civis, como escudos, bombas de gás e balas de borracha. Segundo o relato do Estadão, foi só depois que o quebra-quebra começou que o Comando Militar do Planalto, a quem o Batalhão da Guarda Presidencial é submetido, mandou de volta os homens para o palácio. Isso teria ocorrido por iniciativa própria. O GSI foi apenas comunicado a respeito dessa iniciativa. Com a situação em total descontrole, o Gabinete de Segurança Institucional formalizou então um pedido de reforço, acionando o chamado Plano Escudo, de proteção do Palácio do Planalto. Mais levas de militares foram mandadas para lidar com a invasão. A desocupação dos prédios contou com os militares do Exército, que tinham sido tirados dali pelo GSI e depois voltaram com mais reforços, e pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Só que essas 2 tropas bateram cabeça. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um coronel do Exército tentando impedir a tropa de choque da PM de entrar no palácio para prender os vândalos. O GSI, que protagonizou os mandos e desmandos que deixaram o Palácio do Planalto vulnerável, é um órgão vinculado diretamente à Presidência da República. Esse gabinete já teve outros nomes, mas existe desde os anos 30.
A ex-presidente Dilma Rousseff chegou a acabar com o GSI por alguns meses, mas o gabinete foi remontado pelo Michel Temer, vice que assumiu o comando do Brasil depois do impeachment da petista. O GSI funciona dentro do Palácio do Planalto. O ministro-chefe do gabinete é alguém que precisa, portanto, ter muita proximidade com o presidente da República. Normalmente, o cargo é ocupado por militares. O órgão é responsável pela segurança do presidente, por aconselhar o presidente em assuntos militares, por monitorar ameaças à soberania nacional, como atentados ao governo, por exemplo, entre outras funções. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, está submetida ao GSI. E é por isso que, dentro do governo Lula, existe uma forte desconfiança em relação ao que está acontecendo no GSI. Quando houve a invasão dos prédios dos 3 poderes pelos bolsonaristas, a equipe estava em transição. O general Marco Edson Gonçalves Dias tinha sido nomeado havia poucos dias para chefiar o gabinete. Sua equipe não estava toda montada, motivo pelo qual o fluxo de informações pode ter sido comprometido. Nas redes sociais, os bolsonaristas estão usando o fato para tentar emplacar a versão de que o atual governo quis que a invasão ocorresse. Já relatos de bastidores obtidos pelo jornal Folha de São Paulo apontam para uma desconfiança do governo Lula em relação a quem trabalha dentro do Planalto atualmente. Assessores do novo presidente dizem que agentes simpáticos ao bolsonarismo permanecem instalados na guarda do Palácio, no GSI e na ABIN, assim como no Exército, na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Antes da volta do Lula à presidência, o cargo de ministro-chefe do GSI foi ocupado por 2 figuras centrais no processo de politização das Forças Armadas, ocorrida no Brasil nos anos recentes. Um processo que instalou um sentimento antipetista e refratário à esquerda nas tropas. No governo Temer, quem comandava o Gabinete de Segurança Institucional era o Sérgio Etchegóin, general do Exército. Para conhecer a história do Etchegóin, é preciso voltar um pouco no tempo e resgatar alguns episódios em que ele esteve envolvido. Ainda em dezembro de 2014, quando a Dilma Rousseff era presidente, o relatório final da Comissão da Verdade foi publicado. Ele contabilizou 434 assassinatos ou desaparecimentos políticos promovidos por agentes da ditadura militar e expôs milhares de casos de tortura, de mortes de indígenas, de pessoas destituídas de cargos públicos, entre outras violações. A comissão, criada para relatar os abusos da ditadura militar, expôs o nome de 377 agentes ligados à violência de Estado. E um desses nomes era o do general Léo Guedes Etchegóin, já morto na época do relatório. Sérgio Etchegóin é filho dele. Ocupando o cargo de chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército, o general divulgou uma nota chamando o relatório da Comissão da Verdade de leviano. Era uma clara insubordinação de um militar da ativa a presidente da República, que é comandante em chefe das Forças Armadas. Dilma, que aliás tinha sido presa e torturada pelos militares durante os anos de chumbo. No ano seguinte, em 2015, quando o Michel Temer já trabalhava para derrubar a Dilma, o então vice-presidente teve reuniões secretas com 2 militares do topo da cadeia de comando do Exército. Numa entrevista para um livro que trata do seu governo, o Temer relata esses encontros. Eles aconteceram com Eduardo Vilas Boas, general que era comandante do Exército, e com Sérgio Etchegóin, que, na época, ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. Quando Dilma caiu via impeachment em 2016 por conta de manobras fiscais, o Etchegóin, já na reserva, foi nomeado ministro-chefe do GSI. No cargo, o militar foi figura fundamental para garantir o apoio das Forças Armadas ao governo Temer. Os militares acabaram comandando a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, assumindo funções administrativas que são de civis e se fortalecendo politicamente. O chefe do GSI do Temer também protagonizou outro episódio controverso. No livro Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises, os jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber contam que, em outubro de 2018, o Etchegóin intercedeu a favor de um coronel reformado que ameaçava deflagrar um golpe caso o Bolsonaro não saísse vitorioso nas eleições daquele ano. Os ministros do Supremo queriam prender o coronel, mas acabaram colocando só tornozeleira eletrônica nele. Os extremistas, portanto, já estavam a todo vapor naquela época. E também, já naquela época, tinham respaldo de autoridades. O comando do GSI no governo Bolsonaro foi para as mãos do general da reserva Augusto Heleno. Assim como o Etchegóin, um militar tem um histórico de contestação aos governos petistas quando ainda era da ativa.
Quando o Supremo estava prestes a confirmar a legalidade da homologação da reserva Raposa Serra do Sol, algo que veio a ocorrer em 2009, no segundo mandato do Lula na presidência, o então comandante militar da Amazônia, general Augusto Heleno, participou de um evento no Clube Militar, no Rio de Janeiro. O evento se chamava Brasil, Ameaças à Sua Soberania. Nele, o general Heleno, da Ativa, criticou a política indigenista brasileira, classificando-a como caótica, e defendeu sua revisão. Heleno, que antes tinha sido o primeiro comandante militar da missão das Nações Unidas no Haiti, estava ali contestando publicamente uma política pública de governo, algo que não compete a militares da Ativa. Heleno sempre foi muito próximo do Bolsonaro. Participou ativamente da campanha presidencial de 2018 e já no cargo de ministro-chefe do GSI dava sustentação ao discurso golpista do então presidente. Em maio de 2020, o Bolsonaro chamou seus ministros militares e disse que ia intervir no Supremo, segundo um relato da revista Piauí. O então presidente estava furioso com a possibilidade de ter o celular apreendido por ordem do tribunal, em meio às investigações a respeito da tentativa de interferência do governo na Polícia Federal. Os ministros militares teriam desestimulado o golpe, dizendo que não era o momento, ainda segundo o relato da Piauí. Mas o Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, divulgou uma nota oficial, chamando uma eventual apreensão do celular de inconcebível. E dizendo também que, se isso ocorresse, as consequências seriam imprevisíveis para a estabilidade nacional. O Heleno é um militar que, além de dar vazão ao golpismo do Bolsonaro, sempre estimulou a interpretação equivocada de que a Constituição brasileira permite uma intervenção das Forças Armadas nos poderes da República. Uma interpretação que foi alimentada por autoridades e deixou muito bolsonarista esperançoso de que a vitória do Lula poderia ser revertida com um tanque de guerra nas ruas. Bastava começar a tomada de poder invadindo os prédios do Congresso, do Planalto e do Supremo. O histórico dos recentes chefes do GSI ajuda a entender como esse gabinete, que funciona no coração do Planalto, pode ter sido afetado pelo sentimento golpista nos anos recentes. Eu conversei com Marcelo Godoy, repórter que revelou essa ordem do GSI de reduzir a segurança do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. Ele conta quais são as pontas soltas para que a gente possa avaliar direitinho a atuação do Gabinete de Segurança Institucional num dos dias mais tristes da história política brasileira. Os eventos de domingo, eles trazem ainda algumas interrogações, né? Para que a gente tenha noção de como foi a dinâmica deles, né? Quem contribuiu para que isso acontecesse, né? E uma das coisas que, evidentemente, ainda precisa ser explicada é por que o plano de engajamento das tropas que fazem a defesa dos palácios presidenciais em Brasília não foi acionado com antecedência pelo Gabinete de Segurança Institucional. Trata-se do Plano Escudo, né, que prevê o uso dessas tropas sem que haja necessidade de um decreto de garantia de lei e ordem, né? Sem isso, né, sem esse plano, ou seja, sem informações anteriores, informações de inteligência, né, que digam para os chefes militares, para os chefes da polícia, para os ministros, etc., o que esperar de uma manifestação em Brasília, evidentemente que fica prejudicado, né, a decisão de como os comandantes vão dispor dos seus meios, né, para enfrentar, para lidar com a situação, né, porque é para isso que existem as informações de inteligência, justamente para isso, para você ter uma previsibilidade e você então poder dispor de meios suficientes para lidar com esse problema. Só para fazer em termos de comparação, em 2017, na época em que o Temer enfrentava uma série de acusações de corrupção, ele era presidente da República, né, foi decretada a GLO na Esplanada, né, e os palácios, só o Palácio do Planalto recebeu 15 vezes mais militares para sua defesa do que estavam dispostos ali no domingo. Isso mostra que houve, sem dúvida alguma, uma falha de planejamento, né? Agora, o que precisa saber
se essa falha de planejamento foi causada por problemas de coordenação, por incompetência, por falta de informação de inteligência ou por algum tipo de sabotagem até mesmo, né. Então eu acho que essas são as questões que agora uma investigação da Polícia Federal devem definir. Em sua posse como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima na semana passada, Marina Silva afirmou que a transversalidade não é mais um sonho, é uma realidade. Ela estava falando de transversalidade dentro do governo. A Mariana Vick escreveu sobre esse conceito de transversalidade na Ponto Futuro, a editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Ela conta aqui para você. Transversalidade é um conceito usado nas políticas públicas para se referir ao tratamento de algum tema de forma interdepartamental, ou seja, de forma conjunta entre ministérios, secretarias e outros órgãos. Essa ideia ganhou força nos últimos anos porque os problemas sociais, como desigualdade, fome, mudança climática e racismo, estão cada vez mais complexos, e os gestores públicos veem que, para enfrentar esses problemas, a gente vai ter que trabalhar junto. Quando o Ministério das Mulheres se junta ao Ministério da Saúde para criar uma política adequada de aleitamento materno, por exemplo, a gente já está falando de uma ação transversal. A transversalidade apareceu pela primeira vez nos planos do governo federal brasileiro em 2003, que foi o primeiro ano da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo estudos, esse novo modelo não foi totalmente incorporado pela administração pública de lá para cá, mas o governo pôs em prática algumas políticas transversais que deram muito certo. Duas dessas políticas são o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, e o Programa Fome Zero, que uniu 19 ministérios para implementar políticas de combate à fome no Brasil a partir de 2003. Agora, além da Marina Silva, ministras como a Aniele Franco, da Igualdade Racial, voltam a falar em transversalidade e querem trabalhar junto com outros ministérios para enfrentar os problemas de hoje. Tanto a Marina quanto a Aniele consideram que questões como mudança climática e racismo não vão se resolver só com gente da pasta delas. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. As lojas americanas, rede de varejo, causaram um grande abalo nesta quinta-feira no mercado. Aparentemente, o balanço da empresa está com um rombo de bilhões. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto. Marcelo, o que aconteceu com as americanas? O dinheiro sumiu? Bom, o que aconteceu é que a Americanas soltou ontem um comunicado para o mercado dizendo que encontrou, abre aspas, inconsistências em lançamentos contábeis, fecha aspas. Nesse documento, eles falam que essas inconsistências podem ser da dimensão de 20 bilhões de reais, que é bastante coisa. Então, basicamente, a Americanas disse que esse erro aconteceu no lançamento de dívidas dentro daquilo que é chamado de risco sacado. Grandes empresas, como Americanas, costumam trabalhar com muitos fornecedores, e aí elas fazem muitas vezes esse risco sacado, que é uma operação financeira em que um banco assume o pagamento de uma empresa a um fornecedor. Então, a empresa não fica devendo para o fornecedor, mas sim para o banco. O que aconteceu é que essas dívidas não foram registradas direito no balanço da Americanas. Só que ainda não está super claro qual que é o impacto desse rombo e o que isso significa, esse tal erro de registro. E Marcelo, o que acontece agora com a rede? E o que precisa ser esclarecido ainda? Olha, no jornalismo, quando a gente não está entendendo nada, a gente pede ajuda para especialistas, mas dessa vez nem os especialistas conseguiram tirar as dúvidas. É esse o ambiente em torno da Americanas, um clima de muita incerteza. O Eric Martins, professor de Contabilidade e Finanças do INSPER, disse que tem muitas dúvidas sobre como foi que tudo isso aconteceu, ou até se foi um erro técnico ou potencialmente um caso de fraude. A própria Americanas falou que esse problema tem acontecido há anos, mas que também não sabe dizer exatamente desde quando. Então, sobre o que acontece com a Americanas agora, eu conversei com o Pierre Robertson de Souza, professor de finanças da FGV, e ele disse que por causa dessas incertezas todas, não dá para saber também o futuro da empresa qual que vai ser, mas que tudo indica que o problema é grave e que a gente pode esperar uma reestruturação das operações da empresa.
Aliás, essas incertezas, elas ajudaram a derreter a ação da Americanas na Bolsa de Valores. Foi um dia muito, muito ruim para Americanas na Bolsa. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para começar as nossas dicas culturais, a gente fala do documentário Visita Presidente. O filme é assinado por Júlia Duailib e Mayra Donice, disponível na Globoplay. É um registro dos 580 dias em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba. Com depoimentos inéditos de personagens como Janja, Fernando Haddad e Ricardo Stuckert, a produção acompanha o encarceramento de Lula e reflete sobre como esse período dialoga com as expectativas e os projetos dos próximos 4 anos. Também para assistir, tem 3 grandes estreias com potencial de Oscar nos cinemas. A mais aguardada delas é Os Fabelman, uma declaração de amor ao cinema dirigida por Steven Spielberg, que acaba de levar o Globo de Ouro de melhor filme dramático. Mas tem também o austríaco Corsage, uma aposta para filme estrangeiro que mostra a imperatriz Sissi aos 40 anos e em crise, e I Wanna Dance With Somebody, biografia de Whitney Houston, que tem como destaque a performance da atriz Naomi Ecki. Para ler, a gente indica todos os romances de Luiz Fernando Veríssimo. O autor é mais conhecido pelas crônicas, que chegaram à TV e explodiram, foi o maior sucesso, com um elenco genial em A Comédia da Vida Privada, nos anos 90. Mas o seu humor fino e irônica também está impresso em 6 romances policiais, que agora foram embalados por uma caixa da Companhia das Letras. Entre eles está O Clube dos Anjos, que une piadas a mistério para falar do pecado da gula. Para fazer, tem um curso sobre arte e decolonialidade no MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. E a boa notícia é que é online e pessoas de outros lugares, outras cidades e estados do Brasil podem fazer. O curso se chama Artes Visuais e Decolonialidade no Brasil e vai ser ministrado pela artista visual e pesquisadora Renata Felinto. São 4 encontros para falar de obras literárias e teorias sociais de autores como Lélia Gonzalez e Manuel Querino, e do trabalho de artistas como Wilson Tibério e Arthur Timóteo da Costa. O curso vai de 30 de janeiro a 27 de fevereiro e você encontra todos os links e mais informações no site da Gama. Para terminar, quem está em São Paulo pode ir ver a exposição Modernas, no Museu Judaico de São Paulo. A mostra traz 50 anos da cidade pelo olhar estrangeiro de fotógrafas que fugiram do nazismo. Os trabalhos de Alice Bril, Cláudia Andujar, Gertrudes Ashtu, Hildegard Rosenthal, Lilis Werner, Madalena Schwartz e Stefânia Bril contribuíram para construir uma visualidade moderna de uma São Paulo em transformação. A mostra vai até 5 de março e tem curadoria de Ilana Feldman e Priscila Gomes. Se você ainda não assinou a newsletter Achamos que Vale, vai lá no site da Gama para assinar, assim você não perde nada. Por hoje é isso e semana que vem eu volto com mais dicas da Gama para você. Até lá! Das suspeitas que pesam sobre a atuação do GSI no dia da invasão dos prédios dos 3 poderes, passando pelo modelo de gestão transversal e pelo rombo no balanço das lojas americanas e fechando com as dicas da semana da revista Gama, durma com essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Suzana Souza, participações de Marcelo Godoy, Marcelo Rubissec, Mariana Vick e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa.
Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo dos principais fatos dos últimos dias. E que sequência de fatos, hein? Até lá!